Aqui terços, cada um melhor que o outro, mais bonito, de vários tipos, correntes e tudo mais. Temos aqui também as nossas imagens, quadros, roupas e muitas coisas que agora nesse Dia dos Namorados você pode com certeza oferecer à pessoa que você ama. Livraria Santo Antônio fica ao lado da nossa igreja matriz e eu convido você para uma visita, onde você pode com certeza achar aquilo que você precisa, aquilo que você procura. Livraria Santo Antônio, sempre ao seu dispor. Olá pessoal, eu sou o Alan, diretor da Construtora Home, e nós somos responsáveis, pela construção e reforma da obra da Igreja Matriz aqui em Santo Antônio de Pádua. A gente se sente muito lisonjeado em estar nessa obra, primeiramente devido ao seu valor histórico e cultural para Santo Antônio de Pádua e região. É uma obra de cerca de 1.600 metros quadrados, tem 8 banheiros, sendo 4 masculinos e 4 femininos, 8 salões multiuso, 2 salões para catequese, cozinha industrial, vai contar com elevador. Então, assim, é uma obra que está sendo feita com muito carinho, com acabamento, de... Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Santa Missa de hoje. Boa noite também aos nossos ouvintes lá da TV Web que estão nos assistindo à nossa Santa Missa. Intenções da Santa Missa de hoje. Ação de graça ao Anjo da Guarda de Helena e Heitor, cura e libertação de Patrícia, São José, Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita de Cássia e São João Batista. Recuperação de saúde. Antônio Marcos Inácio Almeida, João Inácio Magalhães Almeida, Vinícius Magalhães Viana, Celeste Terezinha Almeida, Glória dos Santos Almeida, Dalva Inácio Almeida, Maria Célia Almeida, Luiz Carlos de Oliveira, Covid de Niterói, Wanda Fonseca Leite, Diego Silveira Cidade, Paola Marconi de Melo, Marília Rosa Miller Barros. Irmãos e irmãs falecidos: José Augusto Andrade, Nelly de Carvalho Menendez, Aparecida Bragança Malhano, Sebastião Rezende, Augusta Leopoldina Carvalho, Jaci Malhano, José de Arimateia Panaro Caldas, 6 meses, Tereza Maria Panaro Caldas, Carlota Rezende, Miguel Chaim Elias, 2 anos, Nilza Jauar Fonseca, Albertino Fonseca, Roberto Roem, Nadir de Araújo Roem, Enedina Roem, José Roem, Nair Bastos Roem, Lígia Roem Cristo, Alarico Bastos Roem, Nunciata Roem, João Batista Fonseca Leite, Margarida Roem Araújo, Júlio Francisco Araújo, pelas almas do purgatório, Luzia Tomé do Amaral, Elza Amaral, Gilmar Tomé do Amaral, José Tomé do Amaral, Juarez Tomé do Amaral, Margarete Amaral, Luiz Carlos Moraes, Enedina da Silva Santos, João Soares Santos,
família Gouveia Leite, Maria Carolina Barros, Antônio de Souza Ramos, Carlos Roém Cunha Cidade. Intercessão, suplicando a Nossa Senhora da Piedade a proteção para André César Novaes e Alessandra Silva Pereira Novaes, suplicando a São José a graça da venda de 2 apartamentos, suplicando ao servo de Deus, Padre Libério, a graça da transferência de um emprego. Dia 23. A palavra será a fonte inesgotável de vida para nós. Ela é luz em qualquer momento de nossa história. Por isso é preciso escutá-la sempre como a escutaram Abraão e os profetas, o povo de ontem e o de agora. A palavra nos conforta e nos desconcerta, pois é a verdade divina diante de nós. O Senhor continua a nos oferecer sua aliança de amor. Ficamos de pé para receber o nosso celebrante em equipe de liturgia. Anseias eu bem sei, ó salvação, desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos que nos assistem de casa, vocês aqui na Matriz, boa noite. Boa noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Colocando a mão sobre o coração, façamos o nosso exame de consciência, pedindo perdão a Deus por tantas misérias, pedindo perdão a Deus que, em razão de sua misericórdia, não deixa que nós pereçamos, apesar dos nossos pecados. Deus que sempre cumpre a sua aliança, mas que por sua misericórdia, como veremos na primeira leitura de hoje, não deixa que o ser humano conclua, estabeleça definitivamente a aliança para não cair por causa dos seus pecados. Cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. O seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo,
piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ofereço essa Santa Missa também pela recuperação da saúde do Padre Francisco de Assis Soares Cravo e pelo descanso eterno do Padre Fernando, um amigo da Arquidiocese de Vitória. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor, e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seus nomes. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Purificai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai, o Senhor Deus, o seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido.
Ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, prolongada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor Deus se lembra sempre da aliança. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos. Queridos irmãos, ouvir essa primeira leitura tirada do capítulo 15 do livro do Gênesis, para mim é razão de muita alegria, que mostra para nós como é grande a misericórdia de Deus pela humanidade. Abraão, depois de questionar a Deus sobre a sua descendência, porque até então não tinha vindo o filho da promessa, ele já era bem idoso, sua esposa estéril, e vendo que todos os seus bens ficariam para um escravo que nasceu dentro do seu acampamento, que era esta a regra daquele tempo, não é? O escravo mais antigo herda os bens do patrão que não tem filhos. E vendo também Abraão a partir desta dúvida, e Deus diz: mas você terá um filho que eu te darei. Mas ele não vê, então ele duvida. E aí depois Deus vai e diz: olha só, toda esta terra aqui, tudo isso aqui agora será seu. E ele duvida também da posse da terra. Então Deus vai e percebe, realmente está faltando mais fé a este homem. Então chegou a hora de eu selar a minha aliança definitivamente com ele, para provar para ele que eu não estou de brincadeira, tudo que eu estou prometendo para ele é verdade. E aí então ele vai estabelecer a aliança. E vejamos que Deus, ele fala na nossa língua, na língua dos homens, e não o contrário. Ele não exige de nós uma compreensão acima das nossas capacidades, mas ele que desce até o nível da nossa inteligência e dialoga conosco falando na nossa língua. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Que esta aliança que Deus estabelece com o homem, estabelece com Abraão, ele estabelece dentro dos costumes daquela época. E como era a aliança no Oriente Médio antigo? É tal como mostrou ali. As alianças eram feitas em pactos de sangue. Eles pegavam o animal que seria oferecido, sacrificado em holocausto a Deus, partiam o animal ao meio e separavam as partes do animal, colocando uma de frente para a outra. E naquele espaço que ficava ali entre as partes, ficava ali aquela poça de sangue do animal. E aí
as duas partes que iriam fazer o pacto de sangue, uma pessoa e outra, cada uma por vez passaria pisando por aquela poça de sangue, indo e depois voltando. Por que isso? Qual a razão de realizar este pacto de sangue? Justamente porque, como todo pacto de sangue na sua origem, aquele que descumpre a sua parte tem que pagar com a própria vida. Mas aqui a gente vê a misericórdia de Deus. Quando chega ao cair da tarde, depois de ter partido todos aqueles animais ao meio e o separado daquela poça imensa de sangue como um corredor, Deus fez cair sobre Abraão um profundo sono e um profundo medo, de modo que ele desmaiou. E quando ele acordou, que ele voltou a si, ele abriu os olhos e viu o quê? Um braseiro, uma tocha flamejante, atravessando, não é, aquela poça de sangue de um lado e do outro, não deixando Abraão fazer a mesma coisa. Ou seja, quando ele acordou, o pacto já estava selado. Um pacto que não é bilateral, mas é semi-bilateral. O que quer dizer isso? Que a única parte que tem a obrigação de cumprir ao extremo, senão vai ter que pagar com a própria vida, é uma só. Quem atravessou a poça de sangue? Deus. Porque Deus sabe de que barro nós somos feitos. Ele não deixa Abraão atravessar, porque apesar de Abraão ser um homem fiel, ser o nosso pai, o nosso modelo na fé, mas Deus já vendo lá na frente, séculos depois, Deus vendo aquela constante história de traição e de infidelidade do povo, que abandonou a aliança com Deus verdadeiro para idolatrar, né, para cultuar falsos deuses, ídolos. Percebe, meus irmãos? Aqui a gente vê como é grande a misericórdia de Deus. Ele sim, sempre tem que cumprir, e ele está obrigado a cumprir, porque Deus é perfeito e Deus é fiel. Mas em razão da sua misericórdia, ele não deixa Abraão e nem os seus descendentes completarem aquele pacto de sangue, justamente para que não tivessem que morrer. Porque se Abraão tivesse concluído aquele pacto ali, todos os seus descendentes seriam exterminados em razão dos seus pecados. Percebem como é grande a misericórdia de Deus? A gente já vê o Deus do Antigo Testamento já manifestando essas ações de misericórdia. E aí é que a gente entra no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, não é? A gente o associando a esta primeira leitura, a gente chega à conclusão. Quais são as árvores que produzem os bons frutos? Os cristãos que vivem a sua fé. E qual é o segredo da santidade? Qual é o segredo de viver a fé e a fidelidade com a aliança que Deus estabelece conosco? Ter o mesmo olhar de compaixão que Deus teve comigo, com vocês, com Abraão e com os seus descendentes. O segredo da santidade está aí, em deixarmos de lado a hipocrisia e aprendermos a exigirmos mais de nós e menos do outro. Quando a pessoa começa e aprende a exigir mais de si mesmo e menos do próximo, essa pessoa descobriu, não é, o caminho da santidade. Porque o caminho da santidade começa pelo autoconhecimento. E quando eu aprendo a olhar para o meu próprio umbigo, quando eu aprendo a olhar para o meu interior, eu vejo, meu Deus do céu, quanta miséria, quantos defeitos, né? E eu apontando para os defeitos do outro. Né? Quando a gente aprende isso, a gente descobre o caminho da santidade. Agora, o caminho oposto ao caminho da santidade é daquela pessoa que é incapaz de fazer a autorreflexão. É incapaz de olhar para dentro de si mesmo. Só enxerga os defeitos do próximo e nunca enxerga os próprios defeitos. Então que aprendamos com Deus, que é este Pai maravilhoso de misericórdia,
a termos o mesmo olhar de compaixão e de amor para com o nosso próximo, assim como Deus tem conosco, porque o Senhor se lembra sempre da sua aliança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Deus, que nos recordais vossa aliança de amor, não desamparai vosso povo, pois precisamos de vosso auxílio todos os dias de nossa vida. Em resposta, Senhor Deus da esperança, ouvi-nos. Senhor Deus da esperança, ouvi-nos. Despertai nossa fé em cada momento de nossa vida, para que sejamos autênticos na vivência cristã, nós o suplicamos. Senhor Deus da esperança, ouvi-nos. Assim como vós chamastes Abraão para ser o sinal de vossa aliança com o vosso povo, fazei-nos viver na união com o vosso Filho, que nos deu a vida e a salvação, nós o suplicamos. Senhor Deus da esperança, ouvi-nos. Mostrai-nos, Senhor, a face de vossa bondade, para que vivamos em vossa paz e sejamos bons uns com os outros. Nós o suplicamos. Senhor Deus da esperança, ouvi-nos. Ó Pai de bondade, acolhei as nossas súplicas e dai-nos um olhar espiritual para enxergarmos em tudo na nossa vida como é grande a vossa misericórdia para conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos corações, a coragem de me transformar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor, suas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Eucarística quarta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas,
para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher, a vossa imagem, lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós os pedimos, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós os oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei-os que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Roberto Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vosso São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
na comunhão. Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade e via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade e via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Bom Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-se contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Renovados pelo vosso corpo, pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os irmãos, lembrando que daqui a pouquinho, às 8 horas, o nosso curso bíblico Palavra da Salvação, e hoje vamos iniciar um módulo especial por ocasião do Ano Santo de São José. Então, o módulo que vamos iniciar hoje é São José nas Sagradas Escrituras. O que a tradição do Novo Testamento e as Escrituras Sagradas têm a dizer sobre este homem, que é o pai de Jesus, chefe da Sagrada Família,
e patriarca, patrono universal da Igreja. Então, quem puder participar conosco aqui na igreja, quem não puder, assista de casa, fica aí para vocês todos o nosso convite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite para todos e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu meu lugar, em cada pessoal, eu sou o Alan, diretor da Construtora Home, e nós somos responsáveis, né, pela construção e reforma da obra da Igreja Matriz aqui em Santo Antônio de Pádua. A gente se sente muito lisonjeado em estar nessa obra, primeiramente devido ao seu valor, né, histórico e cultural para Santo Antônio de Pádua e região. É uma obra de cerca de 1.600 metros quadrados, né? Tem 8 banheiros, sendo 4 masculinos e 4 femininos, né? 8 salões multiuso, 2 salões para catequese, cozinha industrial, vai contar com elevador. Então, assim, é uma obra que está sendo feita com muito carinho, com acabamento, né, de primeira qualidade. O arquiteto João Batista Nogueira, mais conhecido como Tita, e desde já, antes de mais nada, peço que vocês, ao ouvir esse vídeo, passem a ser um contribuinte também com as obras da igreja. Embora tenha limitações de tamanho, a nossa fachada, nós procuramos envolver a fachada em uma integração da igreja, da praça e a nossa obra. A paz e o bem a todos. Eu sou paduana, meu nome é Valéria, sou batizada nessa igreja matriz, primeira comunhão, recebi todos os outros sacramentos aqui, até o casamento, até o matrimônio. Eu sei do que isso faz a diferença na nossa vida. Eu cresci vendo essa igreja do jeito que ela é, linda, maravilhosa, e ela foi crescendo, a nossa comunidade crescendo, e a gente foi transformando dentro das nossas possibilidades. Então eu estou aqui hoje para pedir a você que é nosso amigo, a você que é nosso paroquiano, a você que está nos ouvindo e sabe do que eu estou falando, do quão importante é essa igreja matriz como um templo na nossa vida. Eu sou Zico, eu faço parte dessa comunidade, Santo Antônio, desde meus 11 anos de idade. Então, o que a gente sonha com isso? Eu sonho que essa obra ela é acolhedora. Essa obra vai acolher mais crianças na catequese, ela vai reunir mais pessoas em grupo de oração, diversas pastorais. Então, o que eu penso? É um sonho realizado. Nós estamos caminhando e a gente vai precisar contar muito com a minha ajuda e com a sua ajuda. Participe dessa obra, sonhe com a gente. Um dia você estará aqui servindo também e você vai ver como essa obra vai ser acolhedora, porque acolher é evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Venho aqui fazer esse convite, esse apelo a você.
que é nosso paroquiano, que é nosso amigo, fiel, católico, a ajudar-nos a levar esta obra que vocês estão vendo aqui à frente. Ajudem-nos a concluirmos esta obra. E lá na frente, quando a obra estiver concluída, vocês vão dizer assim: os padres tinham razão, valeu a pena. Por que fazer essa obra? É uma necessidade, não é uma vontade minha. Na verdade, nem vontade de fazer obra eu tenho mais, que já sou padre há quase 25 anos e já fiz muita obra. E o intuito de cada padre sempre é evangelizar. O nosso trabalho é trabalhar almas, é curar almas, né? A obra material é uma necessidade temporal em que vai passar, né? Nós somos chamados para trabalhar com coisas eternas, né? E a alma é isso. Nossa paróquia, no próximo ano, em 2022, fará 80 anos desse novo templo e 180 anos como paróquia, né? Então é muito tempo. E esse templo estava muito velho, muito antigo, já estava arcaico e não atendia mais a nossa realidade. Hoje, então, eu convido você, paroquiano, para que nos ajude. Olha a sua paróquia, a paróquia está no centro. Até a cidade tem o nome da nossa paróquia, chama-se Santo Antônio de Pádua. Então, vamos pedir a Deus para que tudo corra bem, para que tudo dê certo, e essa obra material pertence a Deus. O nosso templo é maravilhoso e vai ficar melhor ainda. Estamos fazendo banheiros novos, né? Agora elevador, 3 andares de obra para catequese, salão paroquial, haverá uma secretaria nova, museu, né? Também temos salões para festa. São realidades novas para uma igreja nova. Nós já não estávamos mais dialogando com o mundo atual. É necessário que nós, para sermos igreja, para sermos mensageiros de Jesus Cristo, falemos a linguagem do mundo, não essa linguagem perversa do mundo, mas uma linguagem atual para um mundo atualizado. Para um mundo que hoje entende tudo pela internet, tudo chega rápido. A palavra de Deus tem que chegar antes e a mensagem tem que falar de igual para igual. Para isso, então, convido você para que nos ajude a evangelizar. Essa obra, então, não é o intuito de aparecer, mas é um serviço de evangelização, um serviço para o reino dos céus. Convido você, então, que é cidadão do céu, a pertencer e também a ajudar a evangelizar. Nós somos igreja e você faz parte desta obra. Aliás, você faz parte do céu. Pensa nisso.